Olá, fera! Nessa questão ele quer que a gente julgue essas proposições e depois some aqui as verdadeiras, tá bom? Temos que tomar muito cuidado em algumas dessas proposições. Na primeira ele diz o seguinte, ó, a energia interna de dada massa de gás é função exclusiva da temperatura. Então pensa comigo, ó, vamos analisar aqui a de um gás monoatômico ideal. Energia interna dá 3 meios de N RT. Como ele disse uma dada massa de gás, então ele está fixando o número de mols, a quantidade. 3 meios, N e R são constantes, então. Portanto, para eu variar a energia interna, eu tenho que variar a temperatura. É uma função exclusiva da temperatura, a proposição é verdadeira. Vamos lá para 2. A 2 já é bem mais detalhista, eu preciso de mais espaço. Vê o que ele diz. Numa expansão isobárica, então pensa comigo, ó, expansão, volume aumenta. Isobárica, pressão constante. A quantidade de calor recebida é menor do que o trabalho realizado. Vamos pensar logo aqui na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Vamos circular aqui quem é constante aqui, ó. Constante nós temos a pressão, que é constante, o número de mols e o R. Logo, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Como o nosso volume está aumentando, é porque a temperatura aumenta. E aí lembra comigo, se a temperatura aumentou, é porque a variação da energia interna é positiva, a energia interna também aumentou. Então, repare aí na cadeia de ideias. Outro detalhe é que o volume aumentou, logo o trabalho também é positivo. Feito essa análise desses dois elementos, a gente agora pode falar sobre o calor. Porque pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é o calor menos o trabalho. Passando o trabalho para lá, a gente tem que o calor é o ΔU mais o trabalho. Agora volta para o sinal, ó. ΔU é um número positivo, trabalho é um número positivo. Portanto, quando a gente somar dois números positivos, a soma com certeza vai dar um número maior do que qualquer um dos dois olhados de forma individual. Por exemplo, imagina que o ΔU seja 10 e o trabalho seja 2. Repare que o calor vai dar 12, que é maior tanto do que o ΔU quanto do que o trabalho. Vamos ver o que é que ele diz? A quantidade de calor recebida é menor do que o trabalho. Não, vai ser maior do que o trabalho e vai ser maior do que o ΔU, porque o calor é a soma dos dois e os dois são números positivos. Então repare que é mais complicado de fazer essa análise aqui dessa proposição 2. Ó. Ela é uma proposição falsa. Vamos para 4 agora. Ó. Lê comigo. Numa transformação isocórica quer dizer que o volume é constante, é isovolumétrico. Ó. Volume constante, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio exterior. Pensa comigo, se o volume não varia, o trabalho realizado é zero. E aí a gente pensa na primeira lei da termodinâmica, ΔU é o calor menos o trabalho. Pelo fato do trabalho ser zero, então o ΔU é simplesmente o calor. Vamos ver o que é que ele diz aí na 4? A variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio. Perfeito, porque volume constante quer dizer que o trabalho é zero. A 4 é verdadeiro também. Vamos agora para 8. Numa transformação adiabática, ou seja, calor zero, vamos anotar isso, ó. Numa transformação adiabática, troca de calor com o meio externo é zero. O gás não troca trabalho com o meio externo. Pensa comigo. Quem ele não troca na transformação adiabática é o calor. O trabalho tem sim, até porque o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. O calor sendo zero, a gente tem que o ΔU é menos o trabalho, beleza? Então, não necessariamente na transformação adiabática não tem trabalho. Pode ter trabalho sim, ok? O que não tem na adiabática é o calor, a troca de calor. Então ele falou aí, foi uma inverdade, a 8 está falsa, beleza? 8 falsa. Na 16, a energia interna de um sistema gasoso só não varia nas transformações adiabáticas. Perceba, a energia interna não varia, só não varia nas transformações adiabáticas. Repare que na transformação adiabática, ela varia sim, então o que ele está falando aí logo de início é falso. Ó. Na adiabática nós temos que o ΔU é o calor que é zero menos o trabalho. Ó.
Se ela é adiabática, é o calor que é zero. O ΔU igual a menos o trabalho. A gente tem sim variação de energia interna, ela varia, beleza? Então o que ele falou aí foi falso na 16. Na 32, lembre que para o ΔU não variar, ó, só para comentar isso, o ΔU não varia na isotérmica ou na cíclica, beleza? 32. Numa transformação isobárica, ou seja, pressão constante, numa transformação isobárica, a temperatura do gás aumenta. Pensa comigo, numa expansão, ele foi mais além. Expansão, pressão constante, volume aumenta. E ele quer falar sobre a temperatura. Então vamos usar aqui Clapeyron. PV igual a nRT. Vamos ver quem é constante aqui, ó. Pressão constante, número de mols e o R constante. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se é uma expansão, o volume aumentou. Obrigatoriamente, a temperatura aumenta também. Expansão isobárica, a temperatura do gás aumenta. Verdadeiro. Então, quando a gente for somar todo mundo aqui, vai ficar 1 mais 4, 5. 5 mais 32, 37 é o resultado final dessa questão. Um forte abraço e até a próxima.